Vivia em uma pequena cidade, um lugar onde todo mundo se conhecia, e a rotina era a mesma dia após dia. Nasci e cresci ali, entre as mesmas ruas de paralelepípedos e as mesmas casas que, embora parecessem aconchegantes, me sufocavam. O sol nascia e se punha na mesma hora. As pessoas se cumprimentavam com as mesmas palavras, e eu não conseguia evitar a sensação de que o tempo estava estagnado. Seria impossível descrever a monotonia da minha vida sem mencionar o jeito que me via, principalmente, como via o amor. Para mim, amor era apenas uma ilusão. Eu observava casais andando de mãos dadas, trocando olhares apaixonados, mas isso nunca me pareceu real, sempre como se fosse uma encenação que todos à minha volta estavam fazendo. A verdade é que eu não acreditava naquilo. Para mim, o amor era um conto de fadas distante, algo que nunca aconteceria, não comigo pensando bem, não poderia dizer que tinha muito o que fazer além de trabalhar em uma loja de eletrônicos, onde os gadgets brilhantes e as promoções me cercavam como uma espécie de refúgio. Era um trabalho simples, e embora eu atenda algumas pessoas por dia, sempre me sentia longe do que realmente importava. Na loja, eu me ocultava atrás de telas e softwares, onde tudo era predefinido, nada de surpresas, o que para um coração tão desencantado como o meu soava confortável. As noites em casa eram passadas na companhia de uma boa xícara de café e um livro qualquer. Às vezes, pegava um romance, mais por curiosidade do que por realmente dar valor àquelas histórias. Eu me perguntava se um dia sentiria algo semelhante ao que os personagens sentiam. Mas a resposta sempre era a mesma. Não, isso não era para mim. Quando alguém falava de amor, eu não conseguia evitar um sorriso amargo. Acredito que muitos acham que amores são como aquelas propagandas de perfume, coloridas, perfeitas e envolvidas de felicidade. No entanto, eu vi como as coisas realmente eram. Eu já tinha presenciado um divórcio próximo, um amigo se despedaçando ao ver a mulher que amava seguir em frente. Aquilo me deixava triste, mas ao mesmo tempo, só confirmava o que eu pensava. O amor era frágil demais, algo que poderia desmoronar a qualquer momento. A verdade é que, no fundo, eu tinha medo. Medo de me abrir, de deixar alguém entrar nesse meu mundo que me parecia tão seguro, mas tão vazio. Em dias nublados, enquanto caminhava pela cidade, eu via outras pessoas como eu, indo e vindo, e me perguntava se elas também se sentiam assim, isoladas em suas cascas. Mas a maioria sorria, conversava, se divertia. Aparentemente, todo mundo tinha algo especial, exceto eu. Essa certeza de que o amor não era para mim, talvez, fosse o que me impedia de buscar qualquer tipo de conexão. Chegava a me sentir mal por isso, quase como se estivesse trancando uma porta que nunca encontrei a coragem de abrir. Por outro lado, eu pensava, e se eu me machucar? E se isso não passar de mais uma desilusão? Então, cada dia se tornava mais um capítulo daquela história sem sentido, onde eu próprio escolhi ser o protagonista solitário, e assim eu segui, nesse ciclo de dias iguais, sem perceber que a vida poderia ser tão diferente. Se eu apenas permitisse a chance de conhecer, o amor era uma manhã comum quando ouvi o som da vassoura arrastando pelo corredor. Era a Dona Maria, a faxineira do prédio. Eu sempre a via correr de um lado para o outro, mas naquele dia, por algum motivo, decidi realmente prestar atenção no que ela estava fazendo. Dona Maria era uma mulher simples, com um jeito calmo e um sorriso que iluminava até os dias mais nublados. Ela chegava cedo, sempre com um bom dia que parecia brotar do coração, e mesmo nas tarefas mais humildes, dava um show à parte. Enquanto limpava os corredores, vi seus movimentos, quase dançando entre as paredes e a escada. A vassoura parecia um companheiro fiel, e ela tinha todo um carinho ao fazer cada movimento, como se estivesse criando algo bonito a partir de uma simples limpeza. Fiquei ali, observando. Enquanto ela esfregava o chão, falava com as plantas, dava bom dia aos moradores que passavam e até contava histórias fugazes sobre a infância, sobre como as coisas eram diferentes antigamente. Havia uma energia diferente quando ela estava por perto, um tipo de amor que eu nunca tinha parado para notar. Era algo que transbordava dela, mesmo nas coisas simples, como arrumar uma caixa de objetos perdidos ou limpar a caixa de correio.
Eu estava tão envolvido com meus próprios pensamentos e preocupações, que quase não me dei conta de como ela espalhava alegria por onde passava. Dona Maria parecia transformar cada cantinho do prédio em um lugar melhor, como se a limpeza fosse uma forma de arte. Era uma lição silenciosa sobre fazer o melhor com o que se tem, amar até mesmo as tarefas mais básicas. Enquanto ela trabalhava, um pensamento me atingiu. O amor não precisava ser algo grandioso, não precisava ser aqueles romances exagerados dos livros que eu lia. Às vezes, o amor estava nos gestos cotidianos, na capacidade que uma pessoa tem de fazer o seu melhor, não importa o que. E ela fazia isso com tanta facilidade, que me peguei pensando em como poderia aprender algo com ela. Conversando com um morador ou ajudando alguém a carregar as compras. Pequenas ações que, para mim, pareciam insignificantes, mas que naquela manhã mostraram-se uma forma de amor. Isso me fez refletir. Eu estava tão focado em evitar o amor, que não via como ele poderia se manifestar de maneira tão pura e simples na vida de alguém por um momento. Pensei em perguntar a Dona Maria sobre como ela via a vida, sobre seu jeito de encarar as coisas. O que a fazia sorrir enquanto limpava o chão, enquanto organizava as coisas de outros? Mas hesitei. A insegurança me pegou de jeito. O que eu poderia dizer? Que passava meus dias trancado em casa, achando que o amor era uma ilusão. Aquelas palavras não pareciam caber em mim. Dona Maria terminou de arrumar o corredor com um brilho nos olhos e um semblante satisfeito. Por alguns instantes, o peso da minha rotina caiu e uma pequena faísca de esperança surgiu. Eu vi uma nova perspectiva diante de mim e, sem perceber, minha visão sobre o amor começou a mudar. Uma ideia nova se formava. O amor não era apenas algo dos outros, talvez pudesse ser algo que eu também poderia fazer parte. Até mesmo nas pequenas coisas aquelas manhãs se tornaram especiais para mim. Comecei a aproveitar o tempo que passava observando Dona Maria trabalhar. Mas, aos poucos, minha curiosidade falou mais alto e eu decidi puxar conversa. Não era nada muito ousado, apenas um bom dia, Dona Maria, quando havia chegar. Com o tempo, ela me respondia com entusiasmo, e logo estávamos trocando algumas palavras sobre o dia. Comecei a perceber que, a cada conversa, algo mudava em mim. Dona Maria não só falava sobre o trabalho dela, mas contava histórias de vida. Uma vez, enquanto ela arrumava a sala de exercícios do prédio, me contou sobre como cuidava das flores do jardim em casa. Falou sobre como cada planta tinha seu jeito de crescer e como era gratificante vê-las se desenvolvendo. Elas precisam de amor, querido. Tudo que cresce precisa de um pouquinho de carinho, ela disse com um sorriso. Foi uma ideia simples, mas me pegou de jeito. Eu, que sempre vi o amor como algo distante, comecei a entender que ele estava presente em cada gesto dela. Dona Maria cuidava das plantas com tanto apreço, e, na sua maneira de falar, parecia que tudo ganhava vida. Numa dessas conversas, ela começou a contar sobre sua família. Falou sobre os filhos, como encontrou alegria nas pequenas vitórias deles, mesmo nas coisas mais simples, como aprender a andar ou fazer o dever de casa. Às vezes, as pessoas esquecem de valorizar esses momentos, mas são eles que realmente importam, disse ela. Fui me envolvendo com aquelas histórias, tocado de uma forma que não esperava. Dona Maria tinha uma maneira de mostrar a beleza do cotidiano e como o amor permeava tudo ao nosso redor. Mesmo que, para mim, isso desse a impressão de ser invisível. Fui me soltando mais, fazendo perguntas sobre sua vida, e ela sempre respondia com uma paciência que me encantava. Comecei a notar detalhes ao meu redor que nunca percebi antes. O sorriso de um vizinho, o cheiro do café que tomava pela manhã, a brisa que entrava pela janela. Percebi que essas pequenas coisas, que antes eram apenas parte da rotina, começaram a ganhar significado. Em certo momento, quase sem perceber, um novo sentimento começou a brotar dentro de mim. Dona Maria havia se tornado uma espécie de guia, uma pessoa que me mostrava que amar não se limitava a um relacionamento romântico, mas era também sobre se importar, compartilhar e valorizar cada momento. Era um amor que não exigia grandes declarações, mas que se manifestava nas pequenas gentilezas do dia a dia. A frequência das nossas conversas me fez antecipar as manhãs.
Comecei a olhar para o relógio, esperando ansiosamente pelo momento em que ela chegava. Eu queria ouvir mais das suas histórias, queria entender como alguém poderia encontrar tanta alegria no que para muitos poderia parecer banal. E assim, dia após dia, o amor começava se infiltrando em mim, de um jeito que eu nunca tinha imaginado. E tudo isso graças a Dona Maria, que me mostrou que o amor, de fato, estava ao meu alcance, nas pequenas coisas que eu quase deixava passar despercebidas com o passar do tempo. Algo começou a mudar dentro de mim. As conversas com Dona Maria não eram apenas momentos de descontração, mas verdadeiras lições de vida. Eu percebi que estava adotando uma nova forma de olhar para o mundo. As pequenas interações, que antes me pareciam banais, começaram a ganhar cor e significado. Eu lembrava dela enquanto ia ao mercado. Quando trocava algumas palavras com o caixa ou ajudava alguém que parecia precisar de uma mão. Aquelas interações simples, que antes poderiam passar despercebidas, agora estavam cheias de oportunidades de conexão. Comecei a prestar mais atenção às pessoas, a sorrir mais e, principalmente, a ouvir. Mesmo uma conversa rápida poderia ser cheia de aprendizado e afetuosas lições de Dona Maria se tornaram um mantra na minha cabeça. Eu entendia, mais do que nunca, que amar não significava apenas estar em um relacionamento romântico. O amor era algo que poderia ser expresso de 1000 formas diferentes, como quando eu segurava a porta para uma senhora passar ou quando tirava um tempo para perguntar a um colega como ele estava. Cada gesto contava. Essas pequenas ações começaram a deixar meu dia mais leve e alegre uma vez. Em uma tarde ensolarada, decidi fazer algo diferente. Comprei um lanche extra na padaria e levei para Dona Maria. Ao vê-la sorrir e agradecer com tanto carinho, percebi o quanto isso me fazia bem. Ela pegou o lanche com a mesma alegria com que eu o havia oferecido e começou a falar sobre como isso a fazia sentir-se valorizada. Discutimos como, muitas vezes, o reconhecimento das pequenas coisas tinha o poder de iluminar o dia de alguém. Foi um momento simples, mas me tocou profundamente. E eu saí dali com o coração quentinho. Acho que desde aquele dia comecei a ver o valor em tudo à minha volta. O amor estava ali, nas conversas com os amigos, na troca de sorrisos com estranhos, no simples fato de estar presente para as pessoas que eu amava. Eu não precisava de grandes gestos ou declarações grandiosas. Tudo o que eu precisava era me abrir para o que já existia ao meu redor, até mesmo em casa. Fui começando a notar as pequenas coisas que fazia e que poderiam significar mais. Cozinhar para mim mesmo tornou-se uma forma de carinho, cuidar da minha casa, uma oportunidade de amor próprio. A rotina, antes opressora, começou a ganhar um novo caráter. A felicidade estava nas pequenas vitórias, em fazer algo que me deixasse bem comigo mesmo e em valorizar cada ser humano ao meu redor às vezes. Quando eu pensava em Dona Maria, um sorriso brotava no meu rosto. Eu me sentia agradecido por ter encontrado alguém que me ajudou a enxergar a vida com novos olhos. O amor, como ela me ensinou, não era só um romance de conto de fadas, mas um modo de viver. Um convite a cuidar, a ser gentil e a celebrar a beleza presente nas pequenas interações do dia a dia. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente sentia que estava vivendo tudo isso. A transformação em mim aconteceu de uma forma tão sutil, mas intensa. Com o tempo, as lições de Dona Maria foram se enraizando no meu coração. Eu percebia que estava mudando, não só nas minhas ações, mas dentro de mim, na forma como encarava a vida. Eu não queria mais viver de maneira apressada, sem perceber as coisas ao meu redor. Queria valorizar cada momento, cada pessoa, cada gesto. Decidi que a minha vida precisava refletir todo aquele amor que ela me ensinou. Comecei a me envolver mais com os meus amigos, a ser mais presente para minha família e a perceber a beleza nas pequenas coisas que o cercavam. Adotei a ideia de que cada um que cruzasse meu caminho tinha uma história e que eu poderia ser parte disso. Mesmo que de forma breve um dia, decidi que era hora de expressar minha gratidão para Dona Maria. Planejei uma visita especial. Comprei flores e preparei um lanche para levar até ela. Lembro da ansiedade no meu peito enquanto caminhava até a casa dela. A cada passo, meu coração batia forte,
não só pela expectativa do encontro, mas pelo desejo de entregar a ela uma parte do carinho que ela me deu. Quando cheguei, a vi no jardim, cuidando das plantas com aquele mesmo amor que sempre demonstrou. Oi, Dona Maria! Chamei, e ela virou-se com um sorriso radiante. Ao me aproximar, entreguei as flores e o lanche que eu havia preparado. Sua expressão ao receber foi de pura alegria. Ela me abraçou e aquele gesto transbordou amor. Era como se toda a sabedoria que ela compartilhou comigo estivesse presente naquele momento. Nos sentamos e conversamos. Eu a agradeci sinceramente, com palavras que vinham do fundo do meu coração, por tudo que ela fez por mim. Expliquei como suas histórias mudaram minha visão de mundo e como eu queria me esforçar mais para viver de forma amorosa, como ela sempre fez. Obrigada, Rafael, ela disse. O amor é uma semente que, se regada, cresce e floresce. Fico feliz que você a esteja plantando em sua vida. As palavras dela ressoaram em mim. Lembrei de todas aquelas pequenas lições, cada ato de bondade que vocês trocamos. Prometi a mim mesmo que nunca mais iria subestimar a simplicidade e o poder do amor genuíno. Porque, afinal, amor era o que havia me transformado depois daquele dia. Levei para minha vida essa nova perspectiva. O amor não é só fazer grandes gestos. É cuidar, é se importar, é se abrir para o mundo. E eu sempre me lembraria de Dona Maria, uma mulher que me mostrou que viver com amor é, na verdade, o maior presente que podemos dar e receber.